Tá? Então aqui tem uma calha, ela fica bem alinhada com a horizontal. Ela é uma rampa que termina assim bem reta. Tá? E ela tem umas marcações aqui, que são essas marcas escuras aqui. Qual é a ideia disso aqui? Quando eu solto um objeto de um ponto qualquer, só, se eu solto uma esfera a partir daqui, o que que acontece? Nesse ponto, se você deixa ela parada, ela tem só energia potencial gravitacional. Ela não tem energia cinética porque ela está em repouso. Quando vocês soltarem essa esfera, o que que vai acontecer? Ela vai descer a rampa, perdendo altura e ganhando velocidade. Ou seja, ela vai trocando energia cinética, energia potencial gravitacional, por energia cinética. Então, isso vai acontecer até aqui embaixo, né? Quando chegar nesse ponto, toda a energia potencial que ela tinha em relação a este ponto, ela agora transformou em cinética. E essa energia cinética vai determinar o quanto que ela vai se deslocar ao longo do eixo X até cair na bancada. Tá? Então, como é que a gente faz esse experimento? É colocado aqui na bancada uma folha de papel em branco com uma folha de papel carbono em cima. E onde a esfera bate, ela deixa uma marca, né? E aí depois, com uma régua ou com uma trena, é medida a distância do ponto faceado aqui com o final da rampa até o ponto onde a esfera tocou a bancada. Então, essa aqui é a chamada medida do alcance, tá? O que eu vou mostrar para vocês é que existe uma relação entre o alcance e entre esta altura aqui. E essa relação vem lá da conservação da energia, tá? Apesar disso já estar feito aqui, eu vou abrir isso numa lousa para vocês para fazer o passo a passo para que vocês consigam acompanhar, tá bom? Eu vou chamar os pontos aqui dessa figura, eu vou chamar do ponto inicial, onde a esfera é solta, o ponto A. Onde ela é lançada, eu vou chamar de B. E onde ela toca o piso, eu vou chamar de C. Ok? Então, lá, a energia mecânica de um sistema, ela é composta da energia cinética de movimento, que é um meio da massa vezes velocidade ao quadrado, mais massa, gravidade vezes altura. Esse é o termo chamado de energia cinética. E esse aqui é o termo chamado de energia potencial, nesse caso, um potencial gravitacional, tá? Para não confundir com potencial elástico e outras energias potenciais também. Lá no início do movimento, quando você vai soltar a esfera, a energia do sistema é simplesmente a energia potencial gravitacional. Como eu vou medir essa energia em relação à base aqui de lançamento, daqui a pouquinho vocês já vão entender por quê, a energia é mgh minúsculo, tá? Porque ele não tem velocidade nenhuma. Na medida em que a esfera vai descendo, ela vai perdendo essa energia e ganhando essa aqui. E a gente vai considerar que a energia se conserva, a gente vai desprezar o atrito. Tá? Isso quer dizer que à medida que isso daqui reduz, na mesma medida isso aqui aumenta, de maneira que a soma não se altera. E aí, lá no ponto de lançamento, a energia dessa esfera vai ser puramente cinética de movimento, um meio de m. Eu chamei esse v de vl para dizer que é a velocidade de lançamento. Tá? Se a gente despreza as perdas por atrito, tá? A gente pode dizer que a energia no ponto A é igual à energia no ponto B. Logo, o mgh minúsculo é igual a 1 meio de m velocidade do lançamento ao quadrado. Daí eu posso simplificar essa massa com essa massa, e como eu quero chegar na velocidade,
a velocidade de lançamento ao quadrado, ela é igual, então, a 2 vezes g vezes h. Ou ainda, a velocidade de lançamento é igual à raiz quadrada de 2gh. Vou guardar esse resultado aqui, tá? Daqui a pouquinho ele vai ser útil para a gente. Do ponto de vista do lançamento dessa esfera, a gente fala aqui de um movimento de projétil, tá? Vocês devem ter visto lá na Física 1, em movimento de projéteis, o seguinte, que no geral, para qualquer movimento de projétil, a gente tem 4 equações, né, que são as equações, uma que dá a posição do objeto em relação ao tempo no eixo horizontal, aí eu estaria começando a partir daqui, né, essa equação é igual a coordenada inicial mais projeção x da velocidade vezes o tempo. A gente tem que no eixo y, a coordenada y é igual a coordenada y inicial mais v0yt menos metade da gravidade tempo ao quadrado. Temos ainda, que a gente não vai usar, mas vou colocar aqui só por questão de deixar bem completo, que Vy é igual a V0y menos gravidade vezes o tempo, e que Torricelli, Vy ao quadrado igual a V0y ao quadrado menos 2 vezes gravidade coordenada y menos coordenada y inicial. Por que eu estou dizendo isso? O objetivo desse experimento é relacionar o alcance, que eu chamei aqui de D, com esta altura. Então eu vou usar duas equações para fazer isso. A primeira delas, eu vou usar essa equação daqui, porque eu quero calcular o tempo que o objeto demora para tocar o solo, para chegar aqui embaixo. Ou seja, eu quero saber qual é o valor do tempo para o qual a altura vai a zero, né? O tempo chamado tempo de voo. Então, inserindo os dados nessa equação, o que eu tenho? Ó? A altura inicial do objeto é esta aqui, né? Ele vai sair daqui de cima, ó, que eu chamei de H maiúsculo. Tá? Então, y vai ser zero. A altura inicial é esse H maiúsculo. A velocidade y inicial é zero, porque a gente ajusta essa rampa, inclusive usando aqui o nível, para que ela tenha componente zero na coordenada, no eixo y, na velocidade. A esfera sai paralela à bancada. Então, velocidade y0 menos, então, metade da gravidade vezes o tempo de voo ao quadrado. Ou seja, eu posso chegar no tempo de voo assim, ó. Vou passar ele para o outro lado da igualdade, 1 meio de gtv quadrado igual a h, tá? E daí o tempo de voo, então, é igual a 2h maiúsculo dividido pela gravidade, raiz disso. Legal. É o meu segundo resultado importante. Por quê? O que é esse alcance? Esse alcance nada mais é do que a coordenada x do movimento, tá? O d nada mais é que a coordenada x do movimento para o tempo de voo, para o instante final. Então, esse d que a gente está procurando, ele é igual à velocidade x. Mas quem é essa velocidade de lançamento? É essa daqui, né? Que a gente já sabe que é velocidade de lançamento, vezes o tempo que o objeto demora daqui até tocar o piso, que a gente também já tem, que é o tempo de voo. Então, o alcance vai ser igual a raiz de 2gh minúsculo vezes 2h maiúsculo dividido por g raiz. Contarada, né? Parece até aula de teoria.
Então, a distância, o alcance vai ser igual a raiz de 2GH vezes 2H maiúsculo, tudo isso dividido por G, ou seja, o alcance é igual a 4, aqui eu tenho G no numerador e no denominador, então 4H minúsculo, melhor colocar o maiúsculo primeiro, 4H maiúsculo vezes H minúsculo raiz, tá? Então a gente chega numa relação entre o alcance e essa diferença de altura que ela não é linear, né? Se eu for fazer um gráfico disso daqui, eu teria bastante dificuldade para simular esses dados. Por isso que esse é um daqueles casos nos quais a gente usa o quê? A gente usa o logaritmo, né? Como eu tinha comentado com vocês lá nas duas aulas anteriores. Eu vou aplicar sobre essa equação aqui logaritmo dos dois lados da igualdade. Então vai ficar assim, ó. Log de d ao quadrado é igual a log de 4 vezes h maiúsculo, h minúsculo. Tá? Usando a propriedade de logaritmo, isso significa que 2 vezes o log de d é igual ao log de, vou separar aqui, 4 vezes h, que é um valor fixo, né? A gente não mexe nessa altura, que é a altura da rampa para a base, mais log de h minúsculo. E ainda o último passo, para fazer a nossa análise, eu sei que o log do alcance é igual a metade do logaritmo do hzinho mais metade do logaritmo de 4 vezes h maiúsculo, tá? Ok? Por que que eu fiz isso tudo? Porque o que nós fazemos nesse experimento, deixa eu salvar isso aqui, para depois colocar lá na sala para vocês, tá? O que a gente vai fazer nesse experimento é medir essa altura, h. Na verdade, a gente não mede, a gente usa o que já está calibrado lá na plataforma. E a gente mede isso daqui usando o carbono e a régua, tá? E aí, o que que a gente chega nisso? Vou mudar a tela, ok? A gente chega no seguinte, existe uma relação, então, né, entre este Hzinho, eu fixei aqui um Hzão, normalmente a gente trabalha com essa distância aqui na faixa de entre 30 e 40 centímetros, e ele determina o alcance. O que que a gente faz na prática, né, experimental? Eu fixei aqui em 35 centímetros, tá? A gente lança o objeto várias vezes, são feitos 10 lançamentos, tá? Para cada valor de H minúsculo que já vem pré-determinado lá na plataforma, tá? As nossas plataformas, elas têm demarcação de 6, 8, 10 e 12. E aqui estão os dados simulados, tá? Para isso. Se vocês quiserem variar um pouco os dados, o que que vocês podem fazer? Vocês podem mexer aqui nesse valor de... Vou fazer o lançamento não com 35, mas com 40, tá? Aí ele muda tudo. Então, mexam só nesse aqui, tá? Que os outros ele vai simular. Se a gente tentasse fazer o gráfico linear, né, nós teríamos uma curva aqui, uma curva bem complicadinha de ser traçada, né? Se eu diminuir um pouco essa altura, por exemplo, colocasse ela aqui em 25, ó, essa curva fica cada vez mais chata de traçar, porque ela vai aumentando aí a curvatura dela, né?
Então, nós não conseguiríamos fazer uma análise legal desse experimento com esse número de dados se nós estivéssemos traçando um gráfico linear do valor, né, de D em função de H. Aqui eu preciso ainda editar isso aqui. Tá? Quando eu faço o logaritmo dessas coisas, tá? Eu tenho aí sim um gráfico linear, porque, como a gente viu lá naquela lousa que eu mostrei para vocês, existe uma relação linear entre o logaritmo do alcance e logaritmo da diferença de altura inicial. Tá? E aí, ao comprovar que essa relação linear existe, quando a gente faz aqui log contra log, o que, que a gente está comprovando, né? E que a inclinação está correta, a inclinação é 2. A gente está comprovando que a energia foi conservada nesse movimento. Tá? Então, o objetivo desse experimento é verificar se houve ou não houve conservação de energia no lançamento horizontal, ou se a perda por atrito, enfim, outros efeitos ali, ou na rampa, ou no lançamento propriamente, se alguma dessas coisas impactou o suficiente para que a energia não fosse conservada. E esse experimento ele tem um grau de acerto bem legal, né? Eu simulei ali com até 30% de variação, que é o normal que a gente tem no laboratório, nos dados, e ainda assim a gente consegue, mesmo com essa flutuação, ter um gráfico, uma reta na escala logarítmica, tá? Mostrando que com essa velocidade baixa que a gente tem aqui, né, não são alturas muito grandes, a gente pode considerar que a energia de fato é conservada. O que acontece com a conservação de energia nesse tipo de movimento é que o atrito ele é dependente da velocidade. Então, se nós tivéssemos uma rampa muito maior, aí ela começaria a ter problemas com o atrito, tanto na rampa quanto no atrito com o ar. Porque quanto maior a velocidade, maior é a força de atrito entre um objeto sólido e o fluido, o ar, e também, aí quanto maior a rampa, maior o tempo, né? Maior o percurso em que a força de atrito vai atuar, a gente começa a ter desvios um pouco mais consideráveis, né? Mas numa rampinha desse tamanho aí, de até 15 centímetros de diferença de altura, a gente tem um resultado muito legal, mostrando que, de fato, a energia ela é bem próxima de uma conservação.